Vamos ouvir então a declaração do Primeiro-Ministro que apresentou a demissão em Belém esta tarde. Será uma declaração sem direito a perguntas. Vamos ouvir José Sócrates, vai falar durante cerca de 8 minutos. Hoje, todos os partidos da oposição rejeitaram as medidas que o Governo propôs para evitar que Portugal tivesse que recorrer a um programa de assistência financeira externa. Fizeram-no sem apresentar qualquer alternativa a essas medidas de consolidação orçamental. Fizeram-no recusando qualquer negociação, qualquer compromisso, qualquer espaço para o diálogo político. De forma consciente, a oposição retirou ao Governo todas as condições para continuar a governar. Em consequência disso, apresentei agora mesmo ao Sr. Presidente da República a demissão do cargo de Primeiro-Ministro. Tenho consciência da seriedade desta situação e quero, por isso, dirigir-me aos portugueses. Desde há vários meses que tenho lutado por um propósito que considero absolutamente fundamental: proteger o país da necessidade de recorrer a um programa de ajuda externa para que Portugal não ficasse na situação da Grécia ou na situação da Irlanda. Sempre alertei para as consequências profundamente negativas de um programa de ajuda externa. Sei bem o que isso significa. Em primeiro lugar, esse programa tem consequências profundamente negativas para a imagem, para o prestígio e para a reputação nacional. Há toda uma diferença entre um país que se propõe resolver os seus próprios problemas e um país que tem que recorrer à ajuda externa para acudir aos problemas que não consegue resolver. Mas, em segundo lugar, um programa de ajuda externa tem consequências profundamente negativas para as pessoas, para as famílias e também para as empresas. Basta ver o que se passa com os países que recorreram a essa intervenção para compreender que ela impõe medidas muito mais duras de austeridade e de contenção. Foi por isso que até ao último minuto mantive total disponibilidade para dialogar com todos e para negociar os ajustamentos que fossem necessários para a verificação de um consenso que salvaguardasse o interesse nacional. Ao longo destes dias, fiz inúmeros apelos à responsabilidade e pedi a todos que pensassem duas vezes no que iam fazer. Lamento que tenha sido o único a fazer esse apelo. E lamento ainda mais que nenhuma outra força política tenha respondido a esse apelo. O programa que Portugal apresentou colheu o apoio inequívoco da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e dos nossos parceiros da zona euro. Lamento também que esse apoio tenha sido agora deitado por terra. E lamento ainda que o tenha sido por mero calculismo político. Porque uma única razão explica esta crise. E essa razão é a sufraguidão pelo poder, a impaciência pelo poder. Quando o programa de consolidação é apoiado pelas instituições europeias, há quem faça tudo para destruir essa vitória. Quando o Estado português precisa ter uma voz forte na Cimeira Europeia, há quem não hesita em enfraquecer irremediavelmente as instituições portuguesas. Quando o interesse nacional deveria estar acima de qualquer outro interesse, há quem não hesita em colocar o interesse político-partidário acima do interesse nacional. Esta atitude de obstrução à ação do Governo não é nova e não é de agora. Pelo contrário, fez-se sentir desde o início das funções do Governo. Um Governo que, quero recordar, está em funções em resultado da única fonte de legitimidade das democracias, a vontade do povo. E as forças de oposição que hoje rejeitaram o PEC são as mesmas forças que nunca se dispuseram a partilhar as responsabilidades da governação e que verdadeiramente nunca se conformaram com a vontade que o povo exprimiu nas últimas eleições legislativas. Mas hoje no Parlamento a obstrução foi levada a um limite que é intolerável. Já não se trata de obstruir a ação do Governo. Tratou-se, isso sim, de bloquear o nosso país. Esta crise política era evitável. Bastava haver espírito de diálogo. Esta crise era desnecessária.
visto que nem sequer havia qualquer imposição legal de votação do Programa de Estabilidade e Crescimento. E esta crise é totalmente inoportuna. É provocada no pior dos momentos, na véspera de uma cimeira que é decisiva para Portugal e decisiva também para a Europa. Pode haver quem pense que hoje obteve uma vitória no jogo político. Estreiteza de vistas. Quem assim pensa não está a olhar para o essencial. O que se passou hoje na Assembleia da República não tem a ver comigo, não tem a ver com o Governo, tem isso sim a ver com o país. E hoje, estou convencido, o país perdeu, não ganhou. Hoje acrescentaram-se dificuldades políticas às dificuldades económicas. Hoje a irresponsabilidade triunfou sobre o sentido de Estado. Hoje a recuperação da economia e o bem-estar das famílias ficaram reféns do calculismo político mais imediato. E quero ser claro neste ponto. Esta crise política, neste momento, tem consequências gravíssimas sobre a confiança que Portugal precisa de ter junto das instituições e junto dos mercados financeiros. E por isso, os que a provocaram sem qualquer fundamento sério e sem alternativas são, a partir de agora, responsáveis pelas suas consequências. Pela minha parte, sinto que estou a cumprir o meu dever. Apresentei as medidas difíceis e exigentes que considerei necessárias para que o país pudesse superar a atual crise das dívidas soberanas. E filo com uma única preocupação no meu espírito: defender o que entendo ser o interesse nacional, proteger o país da necessidade de recurso de ajuda externa. Mas quero dizer aos portugueses que o país não ficou sem governo, que podem contar com a mesma atitude e com o mesmo sentido institucional de sempre. O Governo cumprirá totalmente o seu dever, dentro das competências que são próprias de um Governo de gestão, com a consciência da gravidade da situação para que o país acabe de ser atirado. A crise política só pode ser resolvida pela decisão soberana dos portugueses, pois com a determinação de sempre e a mesma vontade de servir o meu país, irei submeter-me a essa decisão. Muita gente, ao longo destes 6 anos de exercício das funções de Primeiro-Ministro, me acusou de ser ou excessivamente voluntarioso ou excessivamente otimista. Eu deixo esse julgamento a outros. O que sei e o que quero afirmar é que tenho confiança na energia, na vontade e na capacidade dos portugueses. Vivemos tempos difíceis, mas saberemos vencê-los. Fomos arrastados para a instabilidade, mas saberemos superá-la. A ansiedade pelo poder levou alguns a pôr em causa o interesse nacional, mas saberemos defendê-lo. Sejamos, pois, claros. Uma coligação negativa de forças políticas que nada mais une a não ser a vontade de abrir uma crise política impôs a demissão do Governo porque lhe retirou as condições mínimas para a governação exigente que temos pela frente. Esta crise acontece no pior dos momentos para Portugal, mas os portugueses saberão dar-lhe resposta, com a mesma determinação de sempre. Agora, e como sempre, eu confio nos portugueses e no seu julgamento. Agora, e como sempre, eu confio em Portugal. Muito obrigado. Os argumentos do Primeiro-Ministro José Sócrates, que acaba de apresentar a demissão ao Presidente da República, não são propriamente surpreendentes. Estes argumentos, na prática, têm sido ideias que têm sido repetidas nos últimos dias e nas últimas semanas pelo Primeiro-Ministro José Sócrates, a falar numa obstrução levada ao limite intolerável, que ditou então esta demissão, a falar também em calculismo político e sufraguidão pelo poder, falando dos seus adversários políticos e a considerar que a oposição retirou ao Governo qualquer condição para continuar a governar a partir do momento em que foi aprovado hoje os projetos que rejeitaram, portanto foram chumbados, foi chumbado o PEC no Parlamento, estes projetos da oposição a rejeitar o PEC foram aprovados por toda a oposição. José Sócrates apresentou a demissão, o Presidente da República ainda não a aceitou, vai ouvir primeiro os partidos no dia 25, depois disso veremos. Para já o Primeiro-Ministro continua na plenitude de funções e é assim que vai estar amanhã em Bruxelas e nos próximos tempos será seguramente este o discurso que vai tomar conta do debate político e da parte de José Sócrates é o que podemos contar nas próximas semanas.